Bom, no capítulo 11, que é o capítulo de fechamento, a gente faz um balanço aí de boas práticas do estado da arte em gestão de pessoas e a gente aponta também alguns desafios que a gente tem observado nas organizações públicas, que tem afetado as organizações públicas no que diz respeito à gestão de pessoas. Um primeiro aspecto a ser observado é a mudança que a gente tem visto na distribuição demográfica da população, né? No nosso país existe um movimento de envelhecimento natural da população nos anos que virão, a gente vai ter uma boa parcela da população já num estado de amadurecimento, né, profissional. O que isso significa? Que a gente vai viver, né, durante um bom período de tempo aí com pessoas nas organizações com diferentes gerações, né? Então tem uma dificuldade desse alinhamento de gerações, né? Mas mais do que isso, existe também uma dificuldade aí de reposição de quadro, né? Uma parcela da população envelhecendo e uma baixa taxa de natalidade com uma dificuldade de reposição desses quadros. Esse vai ser um desafio para algumas organizações. Um outro desafio está relacionado ao ciclo, né, ao estágio de vida das pessoas dentro das organizações. Esse estágio de vida, o ciclo de carreira, ele era maior no passado. As pessoas entravam numa organização e resolviam, né, tinham como meta, como ambição, se aposentar naquela organização. E o que se percebe ao longo do tempo é que esse ciclo ele veio encurtando. Então, cada vez mais esse ciclo ele é menor, né, o que faz com que as pessoas vivam mais de uma carreira, né, ao longo da sua vida profissional. Eu lembro quando a gente fez um trabalho numa organização pública, há uns 15 anos atrás, e que se começou a perceber movimentos de demissão, as pessoas pedindo demissão, e que aquilo gerou um tumulto, né? Puxa, como que tem gente que está saindo da nossa organização, né? Estamos lascados, né? Como que a gente vai continuar sobrevivendo com essa rotatividade, né? E a rotatividade, naquela ocasião, ela acontecia num ritmo muito lento, muito baixo, né? Então, hoje, um grande desafio das organizações é gerir o conhecimento, é passar a informação de geração para geração, porque a rotatividade é um fenômeno com o qual nós temos que lidar continuamente. Um outro aspecto importante são as implicações das transformações tecnológicas. Hoje você lida, né, com a tecnologia de uma forma cada vez mais intensa. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Isso afeta também a realidade das organizações, né? Recentemente eu li um artigo que falava de um software que foi desenvolvido para fazer análise de processos de natureza jurídica, e testaram, né, esse software, comparando o desempenho do software em relação a um conjunto de advogados que estavam analisando aquele processo. E o que se percebeu, né? Que os dois tiveram um alto índice de efetividade na análise, né? Resultados muito positivos, acima de 90%, né, de resultado, tanto o software quanto os profissionais, né? E o software com desempenho um pouquinho superior. Mas o que muda essencialmente é que o software demorou cerca de alguns segundos para fazer todo aquele processamento e aquelas análises, enquanto que aquele conjunto de advogados levou algumas horas, né? Então, isso faz com que a gente tenha que repensar o uso da tecnologia na execução do trabalho. Não quer dizer que os advogados vão deixar de ser importantes ou vão deixar de fazer o seu papel dentro das organizações, mas é importante que eles repensem esse trabalho e usem a tecnologia efetivamente como um insumo para ajudar a serem mais efetivos na realização do seu trabalho. E também um outro aspecto é a mudança no comportamento e da relação das pessoas em relação ao seu trabalho, né? Hoje as pessoas buscam um trabalho com significado, que agreguem valor, que elas possam contribuir para a comunidade na qual estão inseridas e para que elas sintam, né, que estão sendo desafiadas constantemente. Bom, a gente tem alguns outros desafios que provavelmente vocês já sentem, né, no dia a dia das organizações de vocês. Por exemplo, organizações se inserindo cada vez num ambiente mais integrado e globalizado, né? A gente podendo, por exemplo, né, buscar boas práticas em outros mercados, em outros países, em trazer essas práticas para as nossas organizações. O acesso à informação como algo fundamental. Hoje em dia, as pessoas cobram transparência, né, de informação, para que elas possam gerenciar o seu trabalho, pessoas que querem cada vez mais também terem mais autonomia
na execução do seu trabalho e perceber o significado daquilo que elas fazem. Portanto, até o próprio acesso da informação leva a profissionais mais exigentes na sua relação com a organização. E, finalmente, um tema que a gente tem se deparado a todo momento é a questão de constituição de times, de equipes mais ágeis. Não é um movimento simples, principalmente para as organizações públicas. A gente percebe que muitas dessas organizações ainda vivem, né, dentro de estruturas bastante rígidas de organização do trabalho, dentro da estrutura organizacional. E a ideia de times ágeis consiste em organização de equipes para resolver determinados problemas, equipes multidisciplinares, com autonomia na gestão do seu tempo, com autonomia na gestão do recurso para buscar a solução, e que esses times normalmente são orientados por um profissional sênior que está ali não para mandar, ordenar, né, ou ditar como o trabalho deve ser executado, mas principalmente para servir como um elo facilitador desse trabalho, procurando aproximar aquilo que tem sido feito com os resultados desejados por parte da organização. Como que a gente pode trabalhar no sentido de dar respostas a esses desafios? O que a gente percebe como um elemento fundamental nesse processo é a construção de novas referências para a gestão de pessoas. O que a gente percebe como um movimento importante para dar respostas a esses desafios é a construção de novas referências aqui para a gestão de pessoas. Na verdade, né, a nossa leitura é que essas novas referências não significa necessariamente uma reconstrução, né, ou uma desconstrução daquilo que sempre se utilizou como parâmetro de gestão de pessoas, mas uma nova organização desses critérios de uma forma que possa ser inserido em um ambiente mais ágil, um ambiente mais exigente, um ambiente mais dinâmico, né? Utilizando-se para isso de processos cada vez mais simples, né? Utilizando-se de tecnologia, né? E atuando fortemente na responsabilidade social e ambiental das organizações. Para isso, algumas ações são fundamentais, como, por exemplo, só pegando algumas delas, a questão da escolha e desenvolvimento da liderança como um aspecto crítico. Quanto mais complexo o ambiente, né, mais complexa a atuação da liderança e mais importante é a preparação da liderança para lidar com esse desafio de conduzir grupos cada vez mais autônomos, né, e críticos na sua relação com a organização, e também trabalhar o processo sucessório de uma forma estruturada, né, ajudando não só na escolha dos profissionais mais qualificados para ocuparem as posições de liderança, mas também na formação desses profissionais. Só para fechar o capítulo, quais são algumas recomendações que a gente deixa aqui para vocês, né? Primeiro, acreditar e perseguir nas mudanças, apesar das dificuldades, né? Qualquer processo de mudança, ele traz consigo naturalmente dificuldades, é importante que a gente invista fortemente na sua superação, criar mecanismos para a continuidade das ações, a partir, por exemplo, do fortalecimento de um grupo técnico, desenvolver a liderança como um aspecto fundamental, construir suas próprias soluções. Não quer dizer que eu não possa observar as boas práticas do mercado, as boas práticas estão aí para nos inspirar, né? Mas é fundamental que a gente busque construir as nossas próprias soluções, afinal, cada organização é única e precisa buscar soluções aderentes à sua característica. Outro movimento importante na gestão de pessoas nas organizações públicas, é reforçar gradativamente a ideia de meritocracia. O histórico de muitas organizações públicas em gestão de pessoas, ele mostra um histórico de reconhecimento dos profissionais pelo tempo, né? E não necessariamente pelo mérito, pela agregação de valor. Então, isso implica numa mudança significativa da forma como conduzimos os nossos profissionais, e para isso é importante que a gente tenha bons critérios de gestão. E, finalmente, para que esse processo de transformação e mudança possa ocorrer, é importante envolver os diversos atores da organização na busca de soluções. A equipe de recursos humanos tem um papel importante de capitanear esse processo, mas ela não vai conseguir atingir seus objetivos sozinha. É importante que ela mobilize outros atores no contexto da organização para que, de fato, você tenha soluções adequadas a esse contexto e, principalmente, legítimas por todos os profissionais que, de alguma maneira, serão impactados pelo conjunto de critérios que estão sendo estabelecidos.